você pudesse fechar os teus olhos. A palavra chama culto. Nós vamos diante do Senhor cultuar o Senhor. Quando nós cultuamos a Deus, nós também recebemos de Deus. Tem um momento que eu quero que você cultue a Deus. Cultuar a Deus é colocar Deus na condição de Deus na sua vida, na posição de Deus, na dimensão. Fala para Deus, expresse a Ele a tua gratitude, fala com Deus, abra teu coração, cultue o Senhor. Fala para Ele: Senhor, que o teu nome seja engrandecido, que o Senhor cresça e eu diminua, que o teu nome cresça, que o Senhor seja Deus poderoso em todo lugar. Eu te reconheço, Senhor. Fala para Ele, na minha vida. Fala para Deus, você que está conosco, conectado, cultue o Senhor neste momento. Por isso nós chamamos culto, culto ao Senhor, momento de cultuar. E a bondade de Deus, a graça de Deus é derramada sobre as nossas vidas. Sonhos, pedidos, desejos que nós colocamos diante dEle, Ele nos dá a força, Ele abre as portas, a direção, a luz para os nossos caminhos. Então fala com Deus, cultue ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por este momento juntos na tua presença, que o Senhor possa manifestar a tua glória, que o Senhor tenha liberdade de agir, de ser Deus. Traz cura, traz restauração, traz libertação, meu Deus, e restituição sobre as nossas vidas. Que possamos experimentar da mais poderosa experiência que vem do teu trono, da tua presença, através do Espírito Santo em nossas vidas. Que possamos ser cheios da tua presença. Renova, Senhor, as nossas forças. Renova, Senhor, a nossa unção, o nosso manto de autoridade. Renova, meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, que sejamos cheios da tua presença. As dúvidas, as incertezas desta vida, os problemas que tanto temos, não tenham mais poder sobre nós. Seja Deus, seja Senhor, governa, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém? Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Igreja, eu quero entrar com vocês em um contexto. Eu deixei ainda a minha última palavra sobre os milagres de Elias. Você sabe que Elias fez 7 milagres. Eu deixei esse último milagre. Nós estamos principalmente neste início de ano, como diz o nosso profeta Roche. Como é que é, Bispo Santiago? Roche Roxaná. Aê, Bispo Santiago. Roche Roxaná. E é muito importante você entender este contexto, que é o início de tudo. E eu creio fielmente que Deus está no nosso meio, Deus está agindo no nosso meio, Deus trouxe novas perspectivas para todos nós. E eu quero falar um pouquinho com você que está aqui em 2 Reis, no capítulo 2, versículo 7. Abra comigo a tua Bíblia, 2 Reis, capítulo 2, versículo 7. Deixa eu abrir aqui também, como diz alguns, 2 de Reis. Não, é 2 Reis só. Capítulo 2, versículo 7. E aqui diz assim, preste atenção. Foram 50 homens
dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Abaixa um pouquinho meu volume, por favor. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto. Fala comigo, manto. Diga mais forte, manto. Nem tanto, irmão, calma. Ele diz, então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos a seco. Igreja, preste bastante atenção neste versículo, que a Bíblia diz aqui que alguns homens acompanharam Elias e Eliseu, que estavam junto com ele até esse momento aqui, lá no Rio Jordão. E ali Elias, no seu último momento, tocou as águas. E você sabe que águas é tormento, águas é um lugar que afunda, afoga. A água, quando vem tempestade, ela vira barco, ela vira a vida do ser humano. É um troço complicado. As águas, se não são as águas do rio de Deus, estas águas são águas turvas, complexas. E ali a Bíblia diz que Elias tocou com o manto naquelas águas. E automaticamente quando ele tocou com o manto, as águas se abriram. E é impressionante que ele diz, então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas. Feriu é tocou. Ele tocou as águas. Ele tocou, mexeu ali. E as águas se dividiram para os dois lados. E eles passaram a seco. Aonde a tormenta, aonde as tempestades vêm com o intuito de virar o barco, de como se diz, afogar você, de trazer desgraça para a tua vida, aquelas águas se dividiram e eles passaram em seco. E tem uma coisa importante que eu quero que você comece a entender, que Elias fez o seu último milagre. Ele abriu as águas, atravessou em seco e ele foi para o outro lado, para a outra margem. Deixa eu tentar trazer um entendimento. Quando você está de um lado do rio, num lado, aqui representa, eu digo para você, um lado dos problemas, o lado do povo, da confusão. Você lembra que o lugar que Moisés ficava na tenda da congregação era do lado de fora do arraial? Ele não ficava junto, a tenda não ficava junto com o povo, porque ele ia lá para fora, onde a presença de Deus está. Porque o povo representa confusão, conflito, briga, estresse, morte, desgraça e por aí vai. Mas ele ia buscar, lá fora estava a presença de Deus. Elias estava de um lado, onde estava o povo, onde estava os soldados e toda a população, digamos assim, desse lado do rio, que acompanhavam ele. Ele tocou, ele feriu as águas, atravessou para o outro lado. As águas se fecharam onde estava só ele e Eliseu, e ninguém mais, só ele e o moço dele, a quem tinha até então a autorização para acompanhá-lo. Até então os demais não acompanharam ele. Aqueles que ainda representam a confusão, o conflito, o estresse, não estavam no mesmo espírito que Elias. Não sei se você se lembra, mas quando Jesus chegou numa cidade, ele foi expulso daquela cidade com os discípulos indignados, ali frustrados, falaram: Senhor, tu queres que mandemos descer fogo do céu e consuma esse povo? Jesus falou: ué, de que espírito sois? De que espírito sois? Não estou entendendo. Eu não vim para matar os homens, mas para o quê? Salvar os homens, não para matar. O espírito deles não estavam batendo com o espírito de Jesus, eles não entenderam ainda, mas Jesus estava treinando eles. Porém Eliseu já estava com o espírito alinhado com o espírito de Elias. Eliseu atravessou com ele. Você lembra que Jesus chegou para curar uma menina, e quando ele chegou ele dizia: essa menina só dorme. Os discípulos, as pessoas que estavam na casa falaram assim: você está doido? E começaram a rir de Jesus, rir dele, e caçoavam dele. Ele falou o seguinte: vocês ficam todos aqui, eu vou subir lá em cima, só você, falando, me segue. Só levou certas pessoas que estavam o quê? No mesmo espírito. Estavam no mesmo espírito.
Você já participou de alguma reunião familiar, ou uma reunião de trabalho, ou ministerial, discipulado, que quando você chega com algo novo, você quer trazer algo novo para a família, ou para a equipe de trabalho, você tem um desafio novo, uma visão nova. Tem aqueles que não estão no mesmo espírito, o que eles fazem? Não sei não, não vai dar certo, não acredito, não, é difícil, e começam a colocar defeito, a dificuldade, a achar um monte de coisa. E aprende uma coisa, não fique ofendido, porque qual o problema? Você se ofende, porque a pessoa não está no mesmo espírito que o seu. Entenda que não é uma questão de ela está querendo confrontar você, ela só não está no mesmo espírito. Não se sinta ofendido, para que você saiba lidar com ela. Ou se você não tiver esse entendimento, você vai bater naquela pessoa, você vai ficar irritado com ela. Se você não consegue brigar com ela, você vai embora e vai ficar estressado, irritada, chateado, porque aquela pessoa ficou falando aquelas coisas. É direito dela, ela não está no mesmo espírito que o seu. Por isso tentamos sempre trabalhar a forma como falamos, e por aí vai. Só para você entender que Eliseu foi com Elias até o outro lado, o lugar aonde Elias buscaria o Senhor ali, e também buscando ao Senhor, Deus faria Deus moveu sobre a vida dele, levou ele aos céus. Mas Deus não fez do lado. Por que ele precisou atravessar o rio? Para quê? Se Deus iria fazer o que fez, trasladá-lo, levá-lo aos céus, uma carruagem de fogo, para que ele precisou atravessar? Fizesse onde estava? Não. Mas aquele lugar representava o quê? Até aqui é o lugar dos homens, é o lugar dos problemas. E eu vou atravessar o lugar dos problemas, que as águas representam. Vou atravessar este lugar, vou para o outro lugar, que é o lugar da segurança em Deus, da presença de Deus, aonde Deus manifesta. Vou ficar de lá, vou atravessar essas águas, vou lá para o outro lado. Aqui não é o meu lugar. Então o que eu quero que você entenda aqui, ele fez o milagre a partir do seu manto, tocando as águas. E isso me chama muita atenção, porque o manto, ele representa a sua autoridade, a sua unção, a sua força e poder em Deus, e poder de Deus na sua vida. Lembra? O manto representa a sua autoridade, que é a sua unção, a sua força e o seu poder em Deus, o poder de Deus na sua vida. Esse manto representa uma história de vida, é uma história que você carrega, que você vai construindo. Uma das coisas mais importantes da nossa vida com Deus é o tempo. Aprenda, porque o tempo vai fazendo de você uma pessoa com uma autoridade que não tem nada que possa se opor a você, não tem nada que você não possa vencer. Existem certas derrotas, mesmo depois de você viver anos com Deus, mas é para aquecer você, para levantar você. Lembra que Elias foi para uma caverna, numa crise monstruosa, pensando em desistir da vida, e ali os anjos vieram, ministraram na vida dele, ele recobrou o ânimo, ficou mais forte do que era. Mas a importância da história, porque tudo isso vai somando ao longo da vida. O que acontece é que pessoas novas querem ter um manto de autoridade muito forte, poderoso. Conversávamos eu e a Priscila com o pastor Rony Oliveira. Nós o conhecemos agora em Miami. Nós estávamos em Miami, eu liguei para o José Maiorquim, que é muito amigo nosso, e conversando com o José, a gente esteve lá na casa dele à noite, e no outro dia não teve tempo, a gente estava muito corrido. Uma hora da história ele me liga e fala: vem aqui em casa amanhã tomar um café da manhã. Aí eu vi, já era 00:30, a Priscila estava dormindo. Eu falei: ai meu Deus, 00:30, vou falar: Priscila, amanhã o José chamou a gente, foi na casa dele tomar um café da manhã, que o Rony Oliveira vai estar lá, nós queremos trazê-lo nas celebrações. Aí a filha: deixa a Priscila dormir, que se eu falar agora ela nem dorme, e amanhã, calma. Acordei, quando 8 e pouco da manhã, já não consegui dormir mais. Eu estava já na cama, já desde 7:30, já virando para lá e para cá, agoniado. Fui dormir, já era 1 e pouca. Aí eu acordei, olhei o relógio e falei: Priscila, olha, o José mandou uma mensagem, se você quer ir lá tomar um café, que o Rony de Oliveira vai estar lá, o pastor Rony de Oliveira. Ela pulou da cama: vamos embora. Foi tomar banho. Falei: eita, meu Deus do céu, a mulher está empolgada.
Tomou um banho, botou roupa, vamos embora. Chegamos lá para conversar com ele e foi contar um pouco da história dele. O pastor Ron de Oliveira hoje é um dos mentores de várias pessoas importantíssimas, é um dos grandes homens de Deus. Se você ver a história dele, ninguém sabe de 10% da história dele, do que ele já realizou e tem realizado. Quando nós ouvíamos ele, ficamos assim pasmados ali, assim, do quanto Deus está realizando grandes coisas na vida dele. E ele não posta, ele não faz merchan, ele não aparece, ele não tem essa vibe. Ele falou: Deus me chamou para outro contexto. Não tem que ser estrela para ninguém. A moral da história, onde eu quero chegar. Ele, da Assembleia de Deus, missionário, foi embora para a Argentina, para a cidade mais pobre da Argentina, e começou uma igreja. Ele me mostrou a foto, ele debaixo de uma árvore, numa bicicleta, começou uma igreja. Deus chamou ele, e ele queria, que as pessoas querem as grandes nações, pregar para as nações, ir para não sei aonde, todo mundo vê aquelas coisas lindas, né, maravilhosas. Ele: Deus, eu quero que o Senhor me mande onde o Senhor quer. Ele foi bater lá na Caixa Prego, eu vou falar chamado Caixa Prego, foi lá para a Argentina e foi para a cidade mais pobre, são 12 horas de carro de Buenos Aires até lá. Ele foi para essa cidade mais pobre, começou uma igrejinha debaixo de uma árvore. Hoje é um igrejão, são mais de 25 igrejas no país, já toda a estrutura. Continua morando lá, uma igreja poderosa, tem milagres. Ele é brasileiro, de Vitória, o cara mais famoso no meio hispano. E ele contando a história dele para nós, de tantos milagres, curas. E a gente foi contando, um dos homens de grande revelação, e nós vamos vendo o que Deus está fazendo na vida dele. Alguém que conhece, já ouviu falar no Ron de Oliveira? Quem é que já ouviu falar nele? TV. Cessaram nossa terra. O povo aqui, vou te falar, é só bicho rodovalho mesmo, não tem jeito não. Vocês, eu vou te contar, viu? É incrível. Mas moral, ele foi contando as histórias dele, eu olhei, a gente olhava assim, o que é um manto de autoridade, de poder, de transformação. Ele senta com os presidentes de vários países, ele já sentou, evangelizou, libertou. Você precisa vir no Brasil imediatamente, nos ajudar. Estamos precisando de muita oração no Brasil. E o que eu quero que você entenda no seu entendimento, no seu coração hoje? O manto de Jesus. Você lembra que, vamos falar um pouquinho sobre esse negócio de manto para você entender. Você que lembra que Jesus andava numa rua, uma mulher veio e tocou no manto dele. O que aconteceu com ela? Aquela mulher hemorrágica, mulher que tinha fluxo de sangue, o que aconteceu com ela foi o quê? Curada. Quantas pessoas tocaram no manto de Jesus e foram curadas? Eu acredito fielmente que muitas pessoas tocaram no manto de Elias e também foram curadas. A Bíblia, você precisa aprender a ler um pouco do contexto da Bíblia. A Bíblia, ela não conta de tudo, ela é focada em alguns temas, alguns assuntos e algumas pessoas. A Bíblia não conta toda, no tanto que a Bíblia diz assim: olha, fez Jesus ali estes milagres e muitos outros. Então a gente não sabe quantos outros milagres ele fez. Você sabe de alguns outros milagres, de histórias de livros de rabinos da época que escreveram, de pessoas que eram da época, que escreveram histórias, mas não estão na Bíblia. O que aconteceram? Você tem uma ideia de quantas coisas foram feitas. Então eu creio, você vê esses momentos que Jesus curou, existem certos milagres, e eu entendo que quando tocavam no manto dele, pessoas eram curadas. E eu acredito fielmente, com todas as minhas forças e todo o meu entendimento em Deus, que existem certos milagres em nossas vidas que dependem do nosso manto. É quando nós enrolamos o manto, digamos assim, e nós tiramos o manto, colocamos o manto, que as portas se abrem. Eu quero dizer para você que além do manto de Jesus estar sendo liberado sobre a tua vida, você precisa entender que existe um manto que você está construindo diante de Deus, que abre as portas para você, que libera as portas para você. E o seu tempo de caminhada com Deus é o que vai definir o tamanho da autoridade do teu manto. E Deus hoje está dando para você uma nova autoridade sobre o seu manto, em nome de Jesus.
Então eu acredito, igreja, que existem certas muralhas, certas fortalezas que só abrem quando o manto toca. Você está debaixo de uma pressão, ou melhor, você tem orado, você tem clamado a Deus, você está aqui hoje, você que me ouve, está buscando em Deus uma direção, uma luz para a tua vida, ou tem algo que não está saindo, tem uma muralha, tem uma corrente, um grilhão ali que o negócio não vai, não flui. É na tua saúde, ou sei lá onde seja, que a coisa não flui. Está faltando o manto. Se o manto não for trabalhado, se você não trabalhar o seu manto com Deus, esquece, não vai abrir. O seu manto pode estar manchado, rasgado, sujo, pelas águas que você tentou atravessar e não conseguiu. As águas da vida que te afogaram, tentaram te matar, e você tentou de qualquer jeito, e não com o manto da autoridade, não com o manto que te faz abrir as águas e passar em seco. Então é importante nós entendermos que, eu compreendo desta forma que, vou te contar uma história da nossa casa. Não sei nem se eu conto isso aqui, peraí, deixa eu pensar. É que eu tenho que contar em partes, calma. É que eu tenho que pensar como é que eu vou contar. Peraí, calma, gente. Calma nessa hora. É quando o exemplo vem na hora, assim, tem que pensar um pouquinho, porque senão fala besteira e dá confusão. Você sabe como é que é o ser humano, né? Se você fala alguma coisa que está fora, a pessoa, nossa! Nós fomos ver uma casa nova para comprar. Chegamos nessa casa, nós estávamos tentando ver essa casa, já tinha 6 meses. Contei um pouco dessa história nas celebrações. 6 meses tentando ver essa casa. E era assim, nós marcávamos com o dono da casa, com o corretor. Para você ter uma ideia, o corretor, que é o pai do Rafa e o irmão do Rafa, bispo Rafael Assunção, quem falava com o corretor, porque o corretor não falava com a gente, era com ele. Era o troço mais doido. Aí o pai do Rafa, ele marcava o dia para poder ver a casa. Então estava marcado o dia. O nosso culto hoje, campanha terça-feira, vamos dizer que marcou amanhã, quarta-feira, está marcado. 4 da tarde. Está marcado quarta-feira, 4 da tarde. Então na quarta-feira, quando for lá para as 3 horas da tarde, ele vai confirmar o horário. Vai confirmar se a gente pode ir. Então uma coisa é estar marcada a hora, outra coisa é estar o quê? Confirmado. Foram 6 tentativas, 6 marcações e 6 canceladas. Ele não confirmou. Não, foi na sexta, minto, né? Na sexta, nós estávamos almoçando e era 3:30 da tarde o horário, acabamos de almoçar, era 2:30, ficamos lá um olhando para a cara do outro, tipo assim, esperando marcar, confirmar, porque era 3:30 e a Priscila, e era já 3 horas da tarde e nada, 3:10 e nada. Aí a Priscila, vamos embora. Eu falei, calma. Não, vamos embora. Eu falei, calma, mulher. 3:15, 3:10, ele liga e fala, ó, está confirmado, pode ir. Nós estávamos do lado, despencamos para lá, fomos correndo lá para casa, estávamos do lado já. Chegamos lá, 20 minutos, foram 15, 20 minutos de briefing do corretor. Vocês têm 20 minutos para entrar na casa e olhar toda a casa e ir embora. Não converse com ele, não olhe para ele, não converse com as filhas, não converse com ninguém, não olhe para ninguém. É assim. Aí eu falei, rapaz, 20 minutos para ver a casa? Não posso conversar, não posso isso, não posso aquilo, você não pode nada. Aí eu falei, beleza, tá bom. Estava eu, o bispo Sam, o bispo Rafa e a Priscila. Nós entramos na casa e aquela situação, e olha lá embaixo, ele tinha uns 2 cachorrinhos, aí a gente brigou com os cachorrinhos dele, aquela coisa. Aí eu já falei assim, se ele vier lá em cima, vocês brincando com o cachorro, ele vai já mandar a gente embora. Para de brincar com os cachorros, não brinca com os cachorros. Não brinca com os cachorros. E ali conversando, eu falei, gente, para, todo mundo, aquele clima tenso. Aí a gente olha lá embaixo, eu falei, essa porta aqui, pra gente entrar nessa área aqui, que era uma área que tinha lá de banheiro, não sei o quê, não é uma porta fechada, mas você podia abrir, não vai abrir.
Mas não vai abrir, não pode abrir a porta? Não, não, diz que não abre. Tá, mas o que tem aqui? Não, tem um banheiro, 2 banheiros, uma sauna, não sei o que, não sei o que. Falei, tudo isso aqui dentro, mas não pode ver? Não, não vai abrir. Não tem a chave, diz que não vai abrir. Tá bom. Vai do outro lado lá, olha não sei o que. A chave daqui. Não, diz que não vai abrir também não. Tá bom, vamos para cima. Aí fomos para outro lugar lá. Aí anda para cá, e a filha dele vem conversar e começa a conversar com a gente. Aí serve um cafezinho lá. Você quer um cafezinho? Eu falei, rapaz, eu estava com vontade de tomar um café. Não sei, mas eu estava com vontade de tomar um café. Ela, sério? Eu falei, nossa, estou com vontade de tomar um café. Ela pegou, serviu um café para a gente. Aí serviu o café, aí o café acabou. No meio da metade, 2 copos de cafezinho, o café acabou. E a gente eu fiquei aquele clima assim, aquele clima. Aí eu falei, não, tá tudo top controle, dá aqui mais um copinho. Já dividiu o café para todo mundo. Falei, gente, bora aí, toma aí o café, todo mundo, bora tomar o café. Aí ela, você vai ter uns biscoitinhos aqui. Aí eu falei assim, rapaz, café bom com biscoitinho. Ela, não, arruma agora para vocês. Ela pegou uns biscoitos que tinha lá embaixo, botou em cima assim, eu fiquei olhando o biscoito. Aí o irmão do Rafael é todo sistemático, já catei uns 2 biscoitos, toma aqui para você. Ele, não, eu tô. Eu falei, não, você vai fazer uma desfeita dessa? Como? Que absurdo. Você não vai comer o biscoito dela? Ele, não, eu como sim. Ele pegou o biscoitinho, comeu o biscoito. E foi conversando ali, aquele clima, a gente falou assim, agora a gente vai ser mandado embora. E o corretor assim pra gente, ó. Aí eu falei, pronto. Eu falei, agora lascou tudo, desculpa a expressão. Eu falei, danou-se. Aí vai lá pra cima, e não sei o quê. Aí vai no quarto. Aí ele estava sentado num quarto bem de frente. Aí a gente passou para lá, passou para cá. Aí eu já passei assim, ó. E olhava para trás assim. Aí o Santiago passou o Rafael. A gente andando assim, todo mundo. Aí passa a Priscila, olha para ele assim e cumprimenta. Rapaz, quando eu joguei a Priscila lá de cima. Quando eu joguei ela pela janela. Eu falei, ela passou, cumprimentou, ele passou. E eu falei, mulher, você não entendeu. Você cumprimenta o homem, como é que você faz uma coisa dessa? Eu falei, não, esquece. Eu falei, não, para, vai, tá bom. Aí eu já estava suando, igual eu estou aqui agora, suando, pastor, já estava nervoso. E eu falei, cara, esquece, vamos comprar essa casa nunca, não vai dar certo nunca. Aí o corretor sai. Dá 5 minutos o corretor volta e fala, ó, o dono da casa quer conhecer vocês. Aí eu já estava, meu irmão, eu falei, eu não estou no mesmo espírito que a Priscila. Eu já falei, vai dar ruim, vai dar confusão. Ele vai mandar a gente embora. Eu falei, calma. Ele chama a gente, começa a conversar. Nós ficamos de 20 minutos, ficamos 2 horas na casa conversando com o dono da casa. O corretor ficava assim pra gente, ó. Aí a gente, ele, aí eu. Aí falou, vocês estão dando muito assunto. Eu falei, mas ele está conversando, não é a gente, é ele. Vou dar tchau para ele, deixa ele falar. Mas deu 2 horas de conversa, nós encerramos a conversa, que rendeu. Ele ainda marcou mais uma para a gente poder se reunir. E, por fim, foram 2 reuniões, nós compramos a casa. O corretor falou para nós, nunca na história que nós viemos aqui, das que foram marcadas e confirmadas, ele conversou com alguém. Foi a primeira vez. E eu falei, e não foi no meu manto, foi no manto da Priscila, porque o meu estava só a capa. O meu estava terrível. Eu falei, esquece. Eu falei, esse foi no manto da Priscila. O manto, quando você tem um manto de autoridade, esse manto te dá graça. Ele te abre as portas. Nós compramos esta casa, estamos reformando. E Deus tem nos abençoado com este local. Nós temos um projeto muito grande, que eu quero que você entenda, era um sonho nosso. Me lembro o Davi falando para mim, pai, você disse que só mudaria para uma casa que fosse assim, assim, assim. Falei, pois é, filho, compramos a casa assim, assim e assim. Eu quero que você entenda que a pergunta é, o seu manto está abrindo as águas para você? Você tem atravessado a seco diante dos teus problemas? Ou os teus problemas têm afogado você, têm consumido você, têm, como eu posso dizer, têm roubado você?
Porque se você não consegue atravessar a seco, o que vai acontecer? Com certeza você vai afundar. Quem é que consegue andar sobre as águas aqui? Se não é só Jesus. E quando Jesus pega na sua mão para andar, não tem manto? O manto, quem andou sobre as águas, o único que nós conhecemos foi Jesus. E Pedro com ele, porque ficava com os olhos fitados nele. A importância do manto, do nosso manto estar limpo. E quero que você entenda que tem muita gente tentando atravessar as águas da vida, tentando vencer e afundando nas águas, nos problemas, nas dificuldades, nas crises. E um lado do rio, problemas, dúvidas, conflitos, e se tenta atravessar sem o manto da autoridade, da unção e do poder de Deus, afoga. Do outro lado, o lugar do seu milagre, da transformação, da presença de Deus. A questão é, eu acredito que nós precisamos renovar o nosso manto, nós precisamos fortalecer o nosso manto. Como que nós fazemos isso? Vem o segredo, é simples. Você vai falar assim, mas eu já sei. Eu preciso até valorizar um pouquinho para você não falar assim, sem graça, para não ficar tão pequeno, tão frágil. Mas é coisa simples que faz o teu manto ficar forte, cheio de autoridade. Primeira coisa, oração. Orar. É um desafio orar. Quantos sabem que orar é um desafio? Quantos sabem disso? Orar é um desafio, eu sei. Orar é um desafio. Jejuar é um desafio. Leitura da palavra é um desafio. Consagração é um desafio. Dizimar e ofertar é um desafio. Mas são estas coisas que somam no seu manto e te fazem ter autoridade. O que te faz ter um manto forte não é vencer algo, porque você vence algo porque você tem um manto forte, um manto cheio de Deus, cheio de autoridade. O que te deu este manto? A oração, o jejum, a consagração, a leitura da palavra, os teus dízimos, as tuas ofertas. Isso te deu um manto. É isso que te faz ter um manto, aonde você chegar, tudo que você mirar, tudo que você for, aonde você for, as portas se abrem, as águas se abrem e você atravessa. Nada afoga você, nada destrói você. E eu posso dizer para você que, eu vou te dar um último versículo, que está em Lucas 9:23, e eu fecho aqui, e nós vamos orar. Tirar um tempo de oração. Quero chamar a Priscila para vir aqui. Aqui diz assim, Lucas 9:23, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia após dia, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Perder a vida por minha causa, esse a salvará. Quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Que proveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Para aí. Queria que você fechasse os teus olhos. Feche os teus olhos e nestes dias de Rosh Hashanah, aonde Deus te dá a oportunidade de iniciar a cabeça do ano, momento de você renovar as tuas vestes, renovar o seu manto e fortalecê-lo. Faça de 2023 um ano que você fortalece o seu manto. Regue ele em oração, jejum, leitura da palavra, consagração, dízimos, ofertas. E não tenha dúvidas que os teus problemas, as tuas dificuldades, quando você enfrentá-los com o manto da autoridade, da unção, do poder de Deus na sua vida, as águas turvas, as águas dos conflitos, as águas que querem te afogar,
você vai atravessar em seco. Porque o teu manto te dá essa autoridade. Coloca a mão no seu coração agora. Vai falando com Deus. Rosh Hashanah é a cabeça do ano. Nós estamos no primeiro mês do ano. Vamos ficar em pé, queridos? Essa palavra é uma palavra poderosa para você decidir como. Aleluia. Coloca a mão sobre o teu coração. Luizinho, por favor. A pergunta é: como está o teu manto? Como está o teu manto de autoridade? Para passar as águas em seco. Essa é a noite que o Senhor trouxe você aqui, querido, para você examinar como está o seu manto. Aconteceu algo assim sobrenatural nessa viagem que nós fizemos. O Felipe brincando com Bernardo no mar. Ele estava de Ray-Ban e o Ray-Ban caiu dentro do mar. Um Ray-Ban caro. E nós procurando no mar. Querido, nós achamos o óculos. Eu achei o óculos. Isso é manto. Então, meu irmão, como é que está o seu manto? Como que está o seu manto? Jejum, oração, palavra. Assim como ele disse, dízimo, oferta. Isso forma a autoridade, forma o seu manto. Talvez o seu manto hoje se encontra, como ele disse, se encontra rasgado. É hora de você acertar, querido. É hora de você analisar e consertar o teu manto. Em nome de Jesus. E se o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, é para que nós possamos ter essa oportunidade, esse privilégio, de reconhecermos que o nosso manto precisa ser restaurado. Só assim, querido, passaremos as águas, as dificuldades, os desafios, como nós temos declarado, profetizado que esse ano será o melhor ano das nossas vidas. E para isso, meu irmão, o manto precisa estar em dia. O manto precisa estar em dia. Olhe para a tua vida agora, olhe para o teu manto. Porque Deus quer trazer algo novo, autoridade nova sobre a sua vida em nome de Jesus. Aleluia. Pai Santo, Pai querido, nós queremos nessa noite aprimorar, Senhor, o nosso manto. Pedro só andou no mar porque estava no manto de Jesus. Mas assim, quando ele percebeu a tempestade, ele afundou. Aleluia. O Senhor quer, querido, que você tenha o seu manto de autoridade. Aleluia. Assim como foi para Eliseu. E se você continuar lendo a leitura dessa passagem, fala que naquele momento Elias foi arrebatado. E perguntou ainda para Eliseu: Eliseu, o que você quer? Eu quero unção dobrada do teu espírito.
Oh, Xaramanaia. Oh, Jesus. Eu comecei a pensar ali, querido. Eliseu pediu isso, sabe por quê, querido? Porque ele sabia do manto da autoridade de Elias. Então ele queria a porção dobrada, ele queria mais. E eu te convido nessa noite a você querer mais, querido. Mais. Porção dobrada. Ainda que você possa ter ouvido o meu testemunho aqui, meu irmão, mas porção dobrada na sua vida em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, eu quero colocar a tua igreja, Pai, a cada vida que está aqui nessa noite. Vem sobre cada manto, Pai. Restaura, transforma, muda. Em o nome de Jesus. Assim, transformando, Senhor, o nosso manto. Aleluia. Passaremos as dificuldades desse ano em águas secas. Passaremos para o outro lado. Oh, e as confusões ficarão para trás. As dificuldades ficarão para trás. O impossível ficará para trás. Oh Deus, aleluia. Em o nome de Jesus. Vem com o seu poder aqui nessa noite. Tocando sobre cada manto. Restaurando. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Para esse ano ser um ano de sucesso, um ano bem sucedido na sua vida, querido. O seu manto precisa estar em dia. Os nossos mantos é necessário estar em dia. Oh Jesus. Em o nome de Jesus, Pai. Nós queremos olhar para este ano realmente como o melhor ano de nossas vidas. Em o nome de Jesus. Amém, igreja? Quantos creem nisso em nome de Jesus? Quantos creem nessa palavra em nome de Jesus? Levante suas mãos, Senhor, meu Deus e Pai. Espírito Santo, sela esta palavra. Deus, esta palavra, Pai, no coração de cada um aqui, Senhor. Onde cada um observou, examinou o seu manto. Em o nome de Jesus. Para que nós possamos olhar para esse ano de 2023 e saber que ele é e será o melhor ano das nossas vidas. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, as águas vão se abrir, as dificuldades vão se abrir. Porque nós vamos passar e vamos chegar até o final com a vitória em nossas mãos, com sonhos nas nossas mãos, com os nossos projetos, com aquilo que cada um tem no seu coração, com cada um, ó Deus, se propôs a alcançar neste ano. Em o nome de Jesus, quero declarar que a bênção do Senhor, quero declarar que a unção do Teu Espírito sela agora este momento no poder do nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, igreja, em nome de Jesus. Você pode dar o seu melhor aplauso ao Senhor. Toda a honra e toda a glória sejam dados ao Senhor em o nome de Jesus. Amém. Terça-feira que vem vai ser o último culto desta campanha. Então, não deixe de vir, amém, igreja? Não deixe de vir participar em o nome de Jesus. Estamos encerrados. Que Deus abençoe você.